projetos de irrigação e diferenciais tecnológicos da Bauer para maior produtividade em seu negócio. Para a gente ter uma excelência de produtividade, para qualquer e todo produtor ter sucesso na irrigação, o manejo é o principal fonte de resultado. Mas lá atrás, antes disso, a gente precisa de criar todo o vínculo e todo o relacionamento com o cliente, entender de fato qual a necessidade de irrigação que ele tem para aquela determinadas cultivares que ele vai implantar naquela determinada área. Então lá atrás, o projeto técnico, que a gente vem assessorando o produtor do início até o final, nós estamos presentes. Nós estamos levantando a área junto com os produtores, nós estamos identificando o potencial hídrico que aquela bacia vai disponibilizar, qual o volume de água. Além da necessidade hídrica que nós apoiamos e auxiliamos o produtor na tomada de decisão da escolha da lâmina de cada equipamento, estamos junto também apoiando em relação à identificação do tipo de solo que aquele equipamento vai trabalhar, identificando também as instalações elétricas que contemplam na propriedade, ou orientando e apoiando nas futuras instalações elétricas. São fatores minuciosamente estudados, compartilhados com o produtor, para juntos a gente tomar a decisão de qual o melhor sistema a ser instalado, qual a melhor lâmina que aquele equipamento vai aplicar dentro do escopo das culturas que aquele produtor vai plantar. Um bom projeto técnico, ele é o primeiro passo para um sucesso de irrigação, mas nada de vale você ter um bom projeto técnico sem um bom equipamento. É aí que entra a Bauer com a nossa excelência. A estrutura mais robusta hoje do mercado são os equipamentos Bauer. Hoje eles são adaptáveis em qualquer relevo, em qualquer terreno. Eles têm chassis mais longos. Eles têm pneus maiores, que promovem maior aderência no solo, menor compactação de rastro, a estrutura mais robusta. Os arqueamentos são melhores e promovem mais estabilidade para o equipamento em função do comprimento dos tubos serem um pouco mais reduzidos. Essa, dentre outras características, promove a excelência do nosso equipamento e adaptação em qualquer solo, em qualquer terreno. Como cérebro do nosso pivô, nós temos o painel, equipamento totalmente desenvolvido para a nossa realidade brasileira. É um painel que contempla equipamentos elétricos de altíssima qualidade, suportam oscilações de energia, temperatura e voltagem e garantem segurança e estabilidade para o produtor na tomada de decisão. É importante destacar um grande diferencial do equipamento Bauer. Hoje o equipamento ele já sai de fábrica com tecnologias inovadoras já embarcadas dentro de todo o sistema. O Smart Connect, que é o nosso sistema de automação inteligente para o pivô central e para a irrigação, e também o sistema de monitoramento da iCrop, que promove um manejo consciente do equipamento e garante a produtividade para o produtor. Bom, pessoal, durante muitos anos, várias tecnologias foram oferecidas em relação à automação de pivôs centrais no Brasil, mas muitas delas foram mal sucedidas. É interessante, então, a gente discutir aqui os principais desafios relacionados a essas tecnologias. Bom, o primeiro ponto que a gente levanta aqui é em relação à energia. A gente sabe que a qualidade da energia na zona rural brasileira não é de boa qualidade. A gente tem muitas oscilações, tem regiões aí que tem muita falta de energia, algumas nem têm energia, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Essas oscilações muitas das vezes acabam queimando os equipamentos e dificultando, o entrave e a entrada da tecnologia no campo também. O segundo ponto é em relação à conectividade, né? A gente, das tecnologias oferecidas aí, muitas delas provêm de países onde a cobertura de telefonia 2G, 3G, 5G já está bem disponível e bem avançada, né? Diferente do nosso cenário brasileiro, onde a gente não tem quase nada de cobertura de telefonia sobre a zona rural. Então, essa questão de conectividade é o impasse para que as tecnologias funcionem realmente no campo. E o terceiro ponto, é em relação às funcionalidades, que muitas das vezes essas tecnologias que vêm lá de fora, elas foram feitas justamente para atender a necessidade do mercado externo, do mercado internacional. Então, quando essa tecnologia vem para cá, ela não atende às necessidades do produtor brasileiro, além de serem complexas. Então, fica difícil o uso, Então, isso acaba sendo mais uma barreira no uso dessas tecnologias. E o último ponto, em relação à viabilidade financeira.
Muitas tecnologias presentes no mercado acabam tendo um custo alto, né, inviabilizando o uso na propriedade, impedindo que o produtor consiga fazer esse tipo de investimento. E isso não pode ser uma barreira, né, para poder a fazenda progredir quando a gente fala de tecnologia. Foi então, baseado nesses 4 desafios que a gente identificou do mercado brasileiro, que a RIcontrol nasceu, justamente para conseguir atender a real necessidade do produtor brasileiro. Sobre o primeiro ponto, que é em relação aos desafios relacionados à energia, todos os produtos da RIcontrol foram pensados e desenvolvidos para aguentar ambientes hostis, desde altas e baixas temperaturas, oscilação de tensão, descargas atmosféricas. E complementando essa visão, a RIcontrol sempre desenvolveu os seus equipamentos para receber rápidas manutenções e de baixo custo, para que o produtor nunca perca tempo trocando equipamento, tendo dor de cabeça com o equipamento, impedindo para ele deixar de irrigar. E relacionado a esse assunto, além das mais de 20 revendas espalhadas no Brasil inteiro, para poder atender os clientes de forma rápida, com peças nacionais em estoque, justamente para não deixar o cliente na mão, sempre estar em rápida reposição quando sempre precisar. E sobre o segundo ponto, de conectividade, a RIcontrol desenvolveu uma tecnologia que garante a comunicação entre os próprios dispositivos, rompendo todas as barreiras de conectividade da nosso cenário nacional. Então, cada dispositivo consegue, ao mesmo tempo, receber informação e passar para um próximo. Então, a gente acaba criando uma rede de cobertura sobre a fazenda, uma forma inteligente de fazer as trocas de dados, onde a gente precisa apenas de um ponto da fazenda de internet. E todo o restante da fazenda ela é coberta pelos rádios com tecnologia mesh da RIcontrol. E ainda, nos casos onde a gente tem dificuldade de ter internet na fazenda, podemos utilizar ali 3G, 2G ou até mesmo internet a rádio. O terceiro ponto relacionado às funcionalidades e à simplicidade da plataforma, a RIcontrol, desde o começo, escutou muitos produtores e desenvolveu junto com eles a plataforma da RIcontrol, sempre buscando, em poucos cliques, garantir que os equipamentos deles sejam acionados e, ao mesmo tempo, que toda a interface pudesse ser utilizada por qualquer pessoa. A simplicidade é tudo e a facilidade, juntamente com as diversas funcionalidades que a gente tem dentro da plataforma, e o que torna aí uma solução totalmente exclusiva e diferenciada no nosso mercado brasileiro. E o quarto e último ponto, é sobre a viabilidade financeira. Quando a gente desenvolveu a tecnologia da RIcontrol, para cada equipamento selecionado, a gente sempre pensou em qualidade e viabilidade. Tudo que a gente oferece de produtos na RIcontrol é viável financeiramente desde o pequeno produtor até ao grande produtor. Então nossa missão democratizar o acesso a novas tecnologias para o agronegócio brasileiro. Eu gostaria então de apresentar para vocês nosso sistema de automação e controle inteligente de irrigação de uma forma simples e rápida. No primeiro momento, você acessa a plataforma da RIcontrol. Aqui, de início, você coloca o seu usuário e senha, no qual a gente pode ter acesso a todas as fazendas disponíveis para o usuário. Desse lado aqui, do lado esquerdo, você consegue selecionar a fazenda a qual você tem acesso. Você terá acesso visual ao que os pivôs estão fazendo no momento. Nesse exemplo aqui, todos os pivôs estão parados. Então, todo esse contorno azul já identifica a região onde os pivôs irrigaram nas últimas 24 horas, certo? Quando a gente quer ter mais informações sobre o pivô, de quando ele ligou, basta acessar o pivô. Aqui a gente tem um panorama geral do histórico, na parte de baixo, de tudo que aconteceu com o pivô. Na parte de cima aqui a gente tem a visualização do mapa. Desse lado lateral aqui, todos os botões relacionados aos acionamentos. E do lado direito, o histórico em gráficos, são os relatórios onde a gente consegue ter informações mais mastigadas do equipamento.
Começando aqui na parte de acionamento, eu consigo acionar o pivô de várias formas, tanto da forma convencional, tanto da forma por ângulo. Nesse exemplo aqui do convencional, eu seleciono a direção, eu seleciono o modo de operação, qual a lâmina a ser aplicada, se eu quero começar agora, se eu quero terminar em um certo momento, e eu mando o comando, simples assim. Em poucos cliques você consegue acionar o pivô. Já por ângulo, eu consigo selecionar em qual posição, em qual grau eu quero que o pivô pare, baseado naquela lâmina desejada. Então basta você selecionar a lâmina requerida, no caso aqui vou colocar como 50%, e indicar a posição final onde o pivô tem que parar. Uma vez selecionada essa configuração, você pode avançar e selecionar se você quer usar o pivô a seco ou trabalhar com ele molhado. E como última opção, você consegue selecionar qual o horário que ele deve iniciar essa irrigação, ok? Uma vez concluída essa configuração, você pode enviar que seu pivô já vai começar a trabalhar. O botão de parar, que é o botão mais simples, onde a gente consegue encerrar tudo que a gente fez de programação sobre os pivôs. Interessante mostrar aqui embaixo, na parte de histórico, tudo que está acontecendo com o pivô, né? Os comandos que foram enviados, quais foram as pessoas que enviaram os comandos, quando ele parou. E com esse objetivo da gente ser bem intuitivo, o histórico e o pivô, ele tem uma interação como se fosse um WhatsApp, né? Você manda o comando, o pivô responde, ele te traz informações se ele está ligado, se ele está parado, quem ligou o pivô, quando ele parou, por que ele parou, né? Vamos olhar aqui a última atualização dele, ó. Parou após fim de irrigação. Então, de forma clara, você já consegue identificar por que o pivô parou. Então, nesse exemplo, o pivô começou uma programação por ângulo, o certo usuário mandou aquela configuração, o pivô ele pressurizou, ele começou a irrigar, quando ele terminou a sua irrigação, ele indicou falando que concluiu, certo? Bem simples assim, ok? A gente consegue utilizar as opções de data para poder estar trazendo informações mais direcionadas quando o usuário quer utilizar o histórico para verificar algumas questões de quando o pivô ligou e quando ele desligou. Aqui está a questão das informações mais relevantes, né, de forma resumida. Quando a gente traz esse panorama geral do produtor rural, que a gente sabe que o maior custo dele hoje na irrigação está envolvendo a questão da energia, uma vez que é configurado o sistema da IrriControl, a gente consegue trazer de forma clara e resumida quantas horas o pivô irrigou nas 3 faixas de horário, né, nas 3 faixas de horário que a fazenda tem, que é o horário de pico, o horário fora de ponta e o horário reduzido, né? E esses valores em horas, eles são convertidos em valores monetários, né? Então, uma vez inseridas ali os custos de cada faixa de horário, a gente consegue converter esses dados em um valor monetário, ok? E interessante também, vamos colocar como exemplo aqui, vamos pegar algumas datas mais antigas de relatório. Uma vez selecionado, né, a data do relatório, isso é muito importante para o final da safra, você ter os dados e os custos, né, da sua irrigação, mas também entender o quanto de lâmina você jogou no seu pivô. Nesse caso aqui, a gente consegue entender que durante aquele período selecionado, o pivô irrigou aqui entre 175 milímetros, em algumas regiões irrigou 202 milímetros, e a partir disso a gente começa a se perguntar, né, por que o pivô jogou mais água de um lado do que o outro. Isso atrelado, né, aos fatores de paradas inesperadas, começa a trazer uma identificação mais clara do que o pivô está acontecendo. Por exemplo, esse pivô aqui ele teve 17 paradas por falta de pressão, 2 por queda de energia, nenhuma por desalinhamento e nenhuma por oscilação de energia. Mas quando a gente tem um nível onde os pivôs têm muitas paradas inesperadas, esse gráfico consegue demonstrar com alguns picos, né, que regiões onde o pivô está parando de forma inesperada, seja por desalinhamento, falta de pressão. Então esse gráfico, além de registrar toda a lâmina ao redor do pivô, ao percurso dos 360 graus do pivô, é possível também identificar as regiões onde está tendo essa maior ocorrência de paradas inesperadas.
Como dito, a gente sabe que a energia, né, a tensão oscila bastante na nossa zona rural, e para cada vez que o pivô liga e desliga, a gente tem aqui registrado as tensões, né? Isso é muito importante e acaba agregando bastante valor ao produtor, porque ele consegue, né, a partir desses dados, tomar algumas decisões para poder estar melhorando a qualidade da energia na sua fazenda. Então, isso é uma ponta do que a gente consegue oferecer, além das integrações, né, que toda a plataforma Enriconto tem para poder estar disponível. Ok? A iCrop é uma empresa de base tecnológica que atua no ramo de gestão de irrigação. O foco da empresa é o resultado para o produtor, né? E para isso a gente atua em 3 principais frentes, que são a aferição e redimensionamento de pivôs, né, para garantir a máxima eficiência do equipamento, a decisão diária e assertiva da lâmina de irrigação a ser feita para garantir que não falte água para a cultura e também que não irrigue em excesso, e a gestão das contas de energia, onde fazemos os ajustes necessários para evitar cobranças indevidas. Tudo isso alinhado a estratégias que são feitas diretamente com o produtor, né, para garantir uma irrigação mais eficiente e com menor custo para o produtor. Bom, hoje a plataforma da iCrop ela é totalmente integrada com o sistema de automação da Bauer, né, o Smart Connect, e com isso, além de conseguir decidir na palma da mão a lâmina ser irrigada, o produtor consegue também já fazer o acionamento do pivô de forma remota, né? Isso agiliza, ganha tempo e consegue gerar economia de energia. Além de estar atento também ao desarmamento do pivô, parar a irrigação, ele tem todos os alertas já, né? Tanto da plataforma do Smart Connect quanto da plataforma da iCrop, através do monitoramento real, em tempo real da irrigação. Consegue monitorar a pressão de funcionamento do equipamento e, se precisar fazer ajuste, ligar, desligar o pivô para fazer pulverização, é tudo feito na palma da mão hoje. Bom, a Bauer, visando levar uma solução completa para o produtor, né, além de oferecer um excelente equipamento, buscou a parceria com a empresa iCrop, que hoje é a líder, né, de gestão de irrigação no Brasil, para também levar para ele uma decisão de irrigação assertiva. Para isso, o cliente Bauer hoje leva 1 ano de monitoramento grátis da iCrop, que vai auxiliá-lo na decisão diária da lâmina de irrigação, né? Também qualquer ajuste que precise ser feito nos equipamentos, também estaremos lá para poder ajudar, e também a parte da gestão dos custos, né, para garantir ao irrigante que ele faça a irrigação certa e no menor custo possível. Bom, hoje a iCrop consegue mostrar de cara para o produtor, né, assim que chega, o potencial de economia que ele tem, principalmente nas contas de energia, pois conseguimos ver e identificar todos os erros que tem, né, e conseguimos aí economias de 30 até 35% em energia, com ajuste de demanda, eliminação de demandas complementares, né, diversos pontos que tem na energia que o produtor às vezes não está atento para isso, e a gente já gera uma economia imediata para ele fazendo os ajustes da energia. E também na produção. Hoje é difícil mensurar a produção, mas temos clientes hoje que antes da iCrop tinham produções, né, pegando feijão no sul de Minas, que é onde eu atuo, além de Casa Branca e Vargem, em produções de feijão de 30 a 35 sacos, conseguimos apenas com a gestão de irrigação, mantendo o mesmo manejo que o produtor já fazia, ajustando as irrigações, e levar para 50 a 55 sacos por hectare.